Quero conversar aqui com o nosso comentarista do dia, Frederico Afonso. Bem-vindo à Jovem Pan, que bom tê-lo aqui. Prazer compartilhar esse espaço contigo. Estamos chegando à reta final aí do período eleitoral, pelo menos para o primeiro turno. Há uma grande chance de um segundo turno, principalmente aqui na capital paulista. Os debates começaram a adotar algumas regras de segurança, né, que a gente não poderia normalizar. Então, se parafusa a cadeira, se troca copo de vidro por copo de acrílico para que ninguém corra o risco de tomar uma copada na cara ou que se quebre o copo na cara de alguém, mas o que a gente percebeu é que essa rigidez no debate ajudou a trazer um pouco mais de moderação. Agora, de que maneira que você percebe também que a intenção do eleitorado, apontado nas últimas pesquisas, vai modulando as estratégias dos candidatos nessa última semana? Evandro, bom dia a todos, satisfação é minha reencontrá-lo aqui. Bom, faltou falar aí do detector de metais também, né? Num dos programas, né? A grande verdade é que esse conflito, esse estado beligerante dos debates, ele sempre teve, né? É que as redes sociais hoje alimentam com muita força pelos recortes, por esse ringue que virou. Mas quando a gente volta, eu sou um pouco mais velho, então eu acompanho isso aí desde a década de 80, de 90, quando a gente lembrava aí de Brizola, Lula, ainda na década de 80, início de 90, Orestes Quércia, Paulo Maluf. Então a gente já teve brigas homéricas aí. Realmente eu não me lembro de nenhuma cadeirada, que foi talvez aí um momento extremado. Mas o eleitor, ele acaba entrando nessa onda, vou assim chamar, né? E eu falo isso com bastante tranquilidade. Eu não voto na capital, eu voto no interior, eu moro no interior, e você entra nessa onda, não tem como, né? A mídia fica completamente tomada. Mas essa moderação, no final, a gente está uma semana da eleição, também acredito, Evandro, num segundo turno aí na capital paulista, e realmente o eleitor vai entrando agora numa fase final. Mas é impressionante como sempre a gente é conduzido para a chefia do executivo e esquece o fiscal do executivo, que é o parlamento, né? A Câmara dos Vereadores não tem apenas a função de elaborar leis, mas ela tem a função de fiscalizar o executivo, né? De fiscalizar as contas do executivo. E você tem uma estatística péssima, que a escolha dos vereadores são feitas aí no sábado, no próprio domingo, Exatamente. Naquela fila, pegando aquele santinho que está no chão, que ele vai escolher. Mas eleição, Evandro, é isso há um bom tempo. E sabe, Frederico, você tocou nesse ponto e eu estava refletindo sobre hoje, né? Eu vou até fazer uma autocrítica aqui, porque eu estava vindo para a Jovem Pan a pé e aí passei por várias pessoas entregando esses santinhos e propostas de candidatos e todos esses santinhos foram de vereadores. E eu parei para pensar, falei, puxa vida, eu ainda não pesquisei exatamente as pessoas para as quais eu daria o meu voto agora nesse primeiro turno, né? Principalmente para vereador. Então, é isso que você disse, a gente se preocupa demais com o executivo, com os candidatos à prefeitura e deixa de se preocupar com aqueles que de alguma forma também vão legislar e vão impactar essa gestão do executivo, né? Então acho que essa é uma tarefa que fica para todos nós, para mim e para todos que estão nos acompanhando aí agora, né? Então, Evandro, você veja bem, né? Muitos se criticam, aí eu vou falar aqui numa alusão, que a candidatura de um partido pequeno, então vou pegar aqui um exemplo histórico, como foi do Fernando Collor na década aí de 90, ele saía por um partido pequeno, sem expressão, e aponta-se que a falta de expressão dele, justamente no Congresso Nacional, não o sustentou após as crises. A grande verdade é que um chefe do executivo, sem um lastro no parlamento, ele não governa, engessa a máquina, não tem jeito, né? Eu te falo sobre o prisma aqui do direito constitucional, eu leciono direito constitucional há 25 anos, então não é uma análise política, é uma análise contextual mesmo, jurídica, quando você verifica justamente das crises por que passou Lula 1 e Lula 2 com um Congresso bem estruturado. Já no governo da Dilma, sem um Congresso estruturado, ela suporta no seu segundo mandato um processo de impedimento. O parlamento, seja a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa no Distrito Federal ou o Congresso Nacional, é o que dá o balanço, a sustentação, a estabilidade do governo do executivo, né? Então, quando você vê a candidatura aqui, por exemplo, hoje, né?
do candidato Pablo Marçal. Faço essa comparação, esse comparativo, justamente por causa de ser um partido pequeno. E aponta-se que ele não teria esse lastro na Câmara dos Vereadores. Mas é histórico, viu, Evandro? Eu pergunto aos meus alunos, quem que você votou para deputado, para senador? Não lembra, né? Não sabe, não lembra, não tem nem ideia. É isso, é uma realidade dos eleitores brasileiros. Frederico, daqui a pouco a gente conversa mais sobre eleições e também sobre outros temas. Agora, faltando apenas uma semana.